Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live especial da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós estamos ao vivo pelas redes sociais da nossa Arquidiocese e também pela TV Horizonte. Hoje vamos falar sobre assuntos que andam ali, lado a lado, religiosidade e cultura. Começou nesta segunda-feira, dia 21 de setembro, a 14ª Primavera dos Museus, uma ação de promoção dos museus brasileiros, coordenada pelo IBRAM, que une instituições museológicas ao longo da semana. E este ano tem novidade. É a participação do Memorial da Arquidiocese de BH no evento. E é sobre isso que nós vamos conversar. Participam dessa live comigo Dom Vicente Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Padre Wellington Santos, vigário episcopal do VEAM, que é o Vicariato Episcopal para a Ação Missionária, a museóloga Rayane Rosário e a historiadora Luciana Araújo. Sejam todos muito bem-vindos. O clima que antes estava animado, né? Vamos manter isso, vamos manter. Vai continuar muito animado. E para falar de um assunto tão importante, né, Dom Vicente? Sim. Dom Vicente, eu gostaria que o senhor falasse, então, né, para a gente começar, que o senhor falasse, por gentileza, sobre a questão do VEAM, sobre a atuação do VEAM. Em quantos municípios ele se encontra? Sim. Primeiramente, alegria em revê-la, Vanessa. Voltar a essa casa, eu quando cheguei aqui, falei assim, gente, tem já 7 meses que eu não venho nesse espaço, porque o nosso programa Versas e Preces, ele está sendo na modalidade de lives em casa, né? Uhum. Então, voltar aqui para falar de um tema tão importante e para pessoas mais importantes ainda é uma alegria para mim. Quero, primeiramente, cumprimentar aqui a nossa equipe de trabalho da Arquidiocese de Belo Horizonte e dizer que participar desse movimento que nos coloca enquanto evangelização em relação com a cultura, com a arte, com os bens culturais, porque o nome do nosso vicariato, né, Vicariato Episcopal para a Ação Missionária na Arte, Cultura e Bens Culturais, é um setor muito importante da Arquidiocese de Belo Horizonte. E ao longo desses anos que eu estou aqui como bispo auxiliar, acompanhando esse setor, eu posso perceber a importância de a gente ter um espaço que cuida, sobretudo, da memória. Que eu costumo dividir assim, são coisas que são materiais, o templo, a igreja histórica, a barroca, mas também são aqueles bens que são imateriais, a festa de nossos povos, sim, as comunidades quilombolas, as tradições, né, que a gente tem, a piedade popular. Então, por isso que é missionário, porque ele dialoga com várias realidades. E hoje, participando dessa semana dos museus, a gente tem alegria na Arquidiocese de Belo Horizonte, Vanessa, aí com a coordenação e o incentivo de Dom Valmor, nosso arcebispo, de ter um trabalho maravilhoso, de um cuidado espetacular. Temos uma equipe de trabalho aí que fica o tempo todo atento, porque são muitas questões. Imagina, a gente mexe com tombamento, a gente com as festas do nosso povo, e agora com a pandemia tem também as suas exigências e desafios, as igrejas, como lidar com as igrejas que são mais antigas, as imagens, o cuidado disso tudo, tombamentos, ou seja, é um leque muito grande de trabalho que nós temos, sobretudo com esse intuito de preservar a memória, e a cultura é essa coisa linda que nós temos, um grande quadro de valores que é a alma do nosso povo. E às vezes a gente não dá valor porque não conhece, mas eu vou dar um exemplo para as pessoas que estão lá nos acompanhando, que são mais simples. Mas o que diz de fato esse vicariato episcopal, né? Arte, cultura, bens culturais. Imagina aquela imagenzinha que a comunidade guarda há 100 anos lá na comunidade. Mexe com ela para ver o que a comunidade vai falar. É isso aí que é cultura, aquilo que faz parte da identidade, da alma do nosso povo. É isso que é bem cultural. Quem que vai chegar na frente de uma pessoa e vai falar assim, foto do seu pai, vamos rasgar isso, joga fora. Não vai fazer isso. Porque é memória, é sagrado, é a história, é a alma. Então, é disso que nós estamos falando hoje
no nosso Vicariato Episcopal para a Ação Missionária, na arte, na cultura e nos bens culturais. E essa questão da preservação é muito, muito importante. Pensando justamente nessa conservação, foi criado o Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte, com sede em um tradicional bairro aqui da capital mineira, o bairro Santa Teresa. E o memorial completou recentemente 15 anos, agora em agosto. Padre Wellington, eu queria então que o senhor contasse para a gente um pouquinho sobre a atuação do memorial, que é dividido em 4 unidades. Isso mesmo, Vanessa. Primeiro, manifestar a alegria de estarmos com esta equipe, né, de trabalho do Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte, para a gente falar deste tema que é tão importante. Sim. E uma participação que é muito pontual, né, do nosso memorial na 14ª Semana da Primavera dos Museus. E algo que é bonito de pensar na criação do memorial, foi criado em 2005, apenas um ano, né, Dom Valmor já estava na nossa arquidiocese e deu início a este importante trabalho, porque o memorial, né, como você bem lembrou, tem 4 unidades de trabalho para abordar toda essa questão histórica, cultural, artística, né, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós temos, né, o Arquivo Arquidiocesano, o Inventário do Patrimônio, né, Cultural. Nós temos o Museu Arquidiocesano de Arte Sacra e o Centro de Divulgação e Promoção Religiosa. Então, 4 unidades importantes que registram a história da Arquidiocese de Belo Horizonte, que têm o caráter, contando com muitos técnicos, nós temos funcionários, né, técnicos habilidosos na área de museologia, de história, da arquitetura, né, vários ali que estão envolvidos, né, para poder cuidar, né, da preciosidade que existe na Arquidiocese de Belo Horizonte. A gente, quando pensa, vamos conhecer uma cidade histórica, aí logo vem na nossa mente Ouro Preto, e realmente lá é lindo, a cultura, a arte está em todo lugar que a gente anda na cidade. Mas nós temos aqui, bem perto de nós também, dentro da Arquidiocese, patrimônios. Né? Nós temos história, como Sabará, como a primeira igreja construída em alvenaria de pedra, em Caeté, a primeira matriz de Minas, né? Todas elas presentes na Arquidiocese de Belo Horizonte, com essa missão, com esse cuidado que nós precisamos ter. Aí o memorial, já com 15 anos completados, no dia 22 de agosto deste ano, de 2020, tem essa missão de gerir esse cuidado, né, de estar junto com as paróquias, porque preservar um bem histórico, a gente sabe que não é fácil, então precisa, né, de muitas pessoas para pensar, para buscar os recursos necessários. E o memorial está à frente de muitas dessas iniciativas. Então, 15 anos de uma bonita história, de uma história importante na Arquidiocese para registrar esse cuidado. É a gente dizer que é algo à frente, né? Pensar no Brasil, criar na Arquidiocese já há 15 anos uma instância com essa missão, né? De cuidar do nosso patrimônio histórico. Temos muitas coisas. E era preciso esse cuidado, e o memorial foi esse pontapé inicial para esse cuidado mais efetivo. Eu queria lembrar, Vanessa, a nossa arquidiocese ela é quase centenária. Sim. Vamos celebrar em 2021. Nós temos 28 municípios sob os nossos cuidados, 280 paróquias, com aproximadamente 2.000 comunidades. Você pode imaginar, então, tanto de arte, de cultura e de bens culturais que nós temos. A riqueza que temos na nossa arquidiocese, né? Verdade. E assim, nesse contexto, então, né, sendo os museus e espaços museológicos fontes de grande pesquisa e atuação profissional do Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte, surgiu o projeto Museus em Rede. Rayane, em que consiste esse projeto? Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui também. Então, esse projeto, ele é anterior, né, a esse ano. Na verdade, ele surge já nos anos iniciais do memorial e ele foi sendo aperfeiçoado. É um projeto que é um pouco dispendioso, né, porque criar um roteiro que faça um mapeamento para, né, ter essas manchas museológicas apontadas num mapa que compreende 28 municípios é trabalhoso, né? É um projeto de pesquisa de anos. E aí ele foi sendo aperfeiçoado e agora, com, né, uma parceria entre a Arquidiocese, pelo Memorial, e o CNBB, pelo assessor cultural, o padre Luciano, né, lá da Arquidiocese de Mariana,
nós conseguimos iniciar esses projetos. Já estamos atuando em 5 cidades, né, fazendo pesquisa, esses levantamentos em 5 cidades que compõem a arquidiocese, levantando esses espaços e traçando percursos que liguem, além dos espaços, né, tidos como museus tradicionais, os museus de territórios e as rotas religiosas. Porque a gente está pensando em expandir o conceito de museus e museologia dentro da arquidiocese, ligando, por exemplo, complexos religiosos, que no caso seriam os complexos religiosos de Sabará, de Santa Luzia, de Pedro Leopoldo, né, que esse, inclusive, é pouco conhecido, pouco divulgado, mas tem uma riqueza cultural imensa. A Capela de Nossa Senhora do Rosário, na Quinta do Sumidouro, é, assim, uma preciosidade que a gente precisa ter esse cuidado, essa preocupação, né, em traçar esses caminhos, esses percursos, para fazer até mesmo um intercâmbio museológico nesses espaços, todos esses, claro, né, direcionados e encabeçados pela ação do Memorial e do VEAM, com a equipe técnica que já é especializada para isso. A ideia, então, é expandir o conceito de museu, né? Porque quando a gente pensa em museu, vem a ideia de um ambiente físico fechado ali, que você entra, mas assim, tem a porta de entrada e a porta de saída. É expandir esse conceito. Sim, o conceito da nova museologia vem a partir de 2003, né? E aí expande essas questões. Geralmente, quando a gente fala de museu, todo mundo pensa assim, em um cubozinho que você entra e tem várias coisas velhas, assim, né? E não é muito assim. Os museus são espaços dinâmicos, né? Eles são dinâmicos, eles são mutáveis, eles são fonte de pesquisa e de extrema importância social. Eles narram, né, e contam a trajetória da sociedade com vários viés, né? Aqui na Arquidiocese a gente trata sobre a arte sacra e o museu é um espaço propício, por exemplo, para a evangelização da palavra através da arte. Sim. E nós queremos trabalhar com isso e esse conceito para expandir vem exatamente dessa ideia. Com certeza. Dom Vicente falou inicialmente sobre a riqueza que nós temos aqui na nossa arquidiocese. É impossível a gente falar sobre cultura e religiosidade e não mencionar a Capela Curial São Francisco de Assis, a famosa igrejinha da Pampulha, patrimônio da humanidade, que após processos de restauração reabriu suas portas em outubro do ano passado com novidades educacionais. Luciana, quais são essas novidades? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Vanessa. É uma satisfação estar aqui com vocês, né, com a equipe aqui do Memorial. Com a reabertura da Capela São Francisco de Assis do ano passado, foi instaurado o setor educativo, né? Então, ele foi criado para criar esse diálogo entre o público visitante e a obra que está, né, disposta dentro da capela. Então, ele é um mecanismo, né, muito eficaz para poder criar, para rememorar, né, discutir as memórias que a população, tanto de Belo Horizonte quanto do mundo todo, né, porque agora ele é o patrimônio mundial, né, pela Unesco desde 2016. Então, o setor educativo ele tem essa função social, enfim, de divulgar a educação patrimonial. Isso não é voltado só para visitantes de fora, né? Isso. Belo-horizontinos, principalmente, podem ir ao museu e usufruírem desse benefício, né? Desse serviço e conhecer um pouquinho mais da nossa história, um pouquinho mais da história da nossa cidade, pela religiosidade, pela arte sacra. Isso mesmo, a gente trabalha esses conceitos, né? Conceito de história, de arquitetura, da religiosidade, como a Rayane falou, né? A gente trabalha a fé, a cultura católica a partir da arte. Então, a gente tem essa preocupação e a gente pontua isso dentro das nossas mediações, porque a mediação não é só expor, né, o que está colocado dentro da capela. Então, o discurso vai um pouco além, né, do que está lá. Nós tínhamos feito a reabertura depois de longos anos de restauro e estava um processo assim, maravilhoso de visitação. E depois veio a pandemia, tivemos que fechar a igreja de São Francisco, mas já estamos preparando também a possibilidade, vamos aguardar e esperar que em breve a gente possa poder visitá-la de novo, porque de fato é um espaço assim,
é patrimônio mundial, Capela de São Francisco, na Lagoa da Pampulha. E é impossível, né, gente, falar de Belo Horizonte e não falar da igrejinha, que é o nosso símbolo. Cartão postal. Cartão postal. Dom Vicente, Minas Gerais é um estado com grandes e fortes manifestações religiosas, né? Como a gente já estava falando. O VIAN, ele tem trabalhado no sentido de coletar informações a respeito dessas festas e dessas expressões populares. E qual seria o objetivo, né, desse levantamento? O território é muito grande, nós temos uma equipe muito aguerrida de trabalho, mas como se trata de levantamentos e porque também, como a Rayane disse, são coisas criativas, né, que não estão estagnadas, estão sempre produzindo coisas novas, esses levantamentos são muito importantes e, ao mesmo tempo, muito complexos, porque a gente não termina, porque tem essa festa, tem aquela atividade, tem que fazer de novo. Então, fazer esses mapas é importante até para a gente ajudar a gente a pastorear essa realidade. Tenho um pouquinho mais de 3 anos aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, visitamos conhecemos muitas realidades, mas eu diria que ainda tem lugares muito importantes que eu não conheço, porque é uma riqueza muito grande. Então, primeiro, acho que fazer um levantamento é conhecer a realidade. A partir dali, desse conhecimento, fazer uma avaliação do que está bem, o que a gente precisa de cuidar de forma mais atenta e projetar também aquilo que tem de possibilidades. Nós temos ajudado muito aos padres das igrejas, aos grupos de liderança, até mesmo na própria questão da valorização do patrimônio que tem, porque às vezes as pessoas não conhecem. E aí, vamos citar só um exemplo, um restauro de uma igreja, né? Antigamente pode ser que a gente tinha um costume assim, chega lá, faz do jeito que a pessoa pensa, ou aquele grupo X pensa. Não é bem assim. Tem a questão da beleza litúrgica, do valor da estética. Então, esses levantamentos ajudam, não que a gente vai fazer tudo, não damos conta, mas ajuda-nos a dialogar com essa diversidade de realidades históricas que temos, com a finalidade disso, pastorear. Então, são muitas reuniões para conversar. Será que é mais importante fazer esse projeto de reforma numa igreja? E essas tradições que a Arquidiocese tem? Se eu vou dar alguns exemplos, né? É ruim a gente dar exemplo, porque lá no Vale do Paraupeba, nós temos lá tantas comunidades quilombolas. Quando você entra numa comunidade dessa tradicional, você vai ver ali os cânticos, a vestimenta. E eu me lembro de ter chegado numa festa, vi um tambor assim lá, que foi levado no ofertório, e por que trouxeram isso? Não, porque esse tambor ele tem 300 anos, todas as gerações dos negros aqui do Quilombo tem esse tambor como um objeto que liga toda essa história. Então, esse tipo de cadastramento, de levantamento de todo o nosso patrimônio é algo que a gente tem que fazer continuamente com essa finalidade, além de preservar, fazer inserções missionárias de ajudar o povo a valorizar e também projetar coisas que às vezes a gente pode fazer em eventos, como temos feito muito, ajudando nas tradições das nossas comunidades. A Rayane também disse sobre essa questão da Semana dos Museus e citou lá o padre Luciano, que trabalha comigo lá na Comissão de Educação e Cultura. É interessante também como que a nosso próprio setor cultura da CNBB estamos interligados para nos ajudar aqui e a gente também ajudando a pensar num âmbito maior de igreja no Brasil, essa questão da cultura, dos bens culturais e da arte. Com certeza. Falando nesse ponto, o Memorial da Arquidiocese de BH é um projeto, como o padre Wellington falou, pioneiro aqui no Brasil. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância mesmo, né, de Dom Valmor ter dado esse pontapé inicial logo nos primeiros anos que ele chegou na nossa arquidiocese, de preservar, conhecer para cuidar e preservar.
Sim, esse pontapé dado por Dom Valmor logo que ele chegou, de fato, é muito importante e a gente tem que fazer um destaque, porque 15 anos é uma história sistematizada de um trabalho que já acontecia. A gente tem que considerar que anteriormente acontecia esse trabalho. E quando a gente pensa nessa importância, Dom Vicente citou um tambor de 300 anos, temos igrejas de 300 anos, imagens, né, que têm também 300 anos, algumas até mais. E perceber assim, olha, Minas Gerais vai completar 300 anos, o tricentenário, em dezembro deste ano. Então, nós temos bens, né, tanto material e imaterial também, a gente tem histórias bonitas, temos algumas tradições que vêm sendo passadas de geração em geração, que é o patrimônio imaterial, preservados na arquidiocese que precisam desse olhar. Então, Dom Valmor muito sensível a isso, olhando essa diversidade que existe, nessa riqueza que existe na arquidiocese de Belo Horizonte, né, iniciou esse trabalho mais sistematizado do memorial, que é importante, né, a gente pensar assim, ó, tem técnicos ali, né, pessoas formadas, capacitadas para dar a assessoria, para poder ajudar as paróquias para cuidar deste bem, né? Dom Vicente citou e, de fato, a gente não reforma uma igreja histórica, a gente restaura. E o processo de restauração é um processo bem delicado, exigente, mas não é impossível, não é algo que está além, né, da nossa capacidade. Precisa, né, desse instrumental e o memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte oferece para ajudar a cuidar desse patrimônio tricentenário, de 200 anos. A gente tem muito patrimônio importante. E esse cuidado, né, é algo que move o memorial, que é também a missão do VEAM, pensando o VEAM e o memorial como essas duas instâncias unidas, para ajudar na arquidiocese a cuidar deste bem que nós temos. Olhar, né, para o que nós temos de patrimônio e cuidar, né? Então, a arquidiocese, ela tem nas mãos, ela tem a gestão de importantes patrimônios de Minas Gerais. E esse olhar do memorial ajuda para que a gente não descaracterize o que está ali, né? O que foi deixado para nós, né, como tradição mesmo de memória, de história. Então, o memorial é importante na arquidiocese. Estes 15 anos precisam ser bem celebrados, porque tem uma atuação muito pontual, uma atuação muito necessária, né, na Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu queria fazer só um parênteses, Por favor. A questão do... Talvez a gente pense assim, mas o objeto material. Eu gostaria de destacar, Vanessa, exatamente isso. Por detrás daquela obra tem sempre uma história. Sim. É esse que é o X da questão. Tem um povo. Você disse lá da religiosidade do povo mineiro. Tem dezenas de anos, até centenas de anos, que o povo construiu ali um caminho de crença, de espiritualidade, que aquele objeto conta a história, porque ele marca esse percurso, essa identidade. Então, destacar um pouco para essa dimensão profunda mesmo da espiritualidade. E que, pensando a cultura atual, talvez a gente tenha que ajudar, né, as novas gerações, ajudar a cultura a pensar o sentido da sua herança cultural. Nós não nascemos do nada. A gente tem uma história, inclusive geneticamente, uma história contada pelo universo. E se a gente vai passando por cima disso todo, imagina, num país que muitas vezes a gente faz essa crítica, infelizmente, que não cuida dos seus patrimônios, que a gente já viu aí incêndios terríveis, né, queimando histórias. Agora, você imagina também que até as queimadas também queima a história das espécies. Você perdeu uma espécie, você perde um patrimônio. Então, você imagina você perdendo uma comunidade indígena, uma língua, você vai perdendo histórias. E nós não podemos ser egoístas a ponto de achar que esse planeta começou com a gente e vai terminar com a gente. O que é isso? Nós somos um grão de areia nisso tudo. Então, defender o patrimônio histórico dos nossos povos é defender também os nossos povos. A nossa cultura, e a igreja tem um papel importantíssimo, e a arquidiocese tem tentado, né, com muito esforço,
garantir esse lugar de defesa da nossa memória. Porque defender memória é defender história, é defender pessoas, culturas. E gente sem cultura é difícil. Imagina aqueles... nós temos hoje aí quase 500 milhões de pessoas refugiadas, se não estou enganado. Você imagina o que é um refugiado? Sem estar na pátria, sem ter o seu espaço, sem ter a sua língua, sem falar a sua linguagem, sem ter os seus direitos fundamentais. Se a gente deixa morrer isso, a gente mata o próprio ser humano, né? Que é essa... Falei demais? De forma alguma, de forma alguma. E eu vou... Elas são mais peritas do que eu. Vocês podem até me corrigir aí. Não, mas falou perfeito. Eu só queria, né, fazer uma colocação que eu acho que eu sou um pouquinho suspeita para falar sobre a atuação do memorial, mas, né, assim, eu faço parte da equipe já tem um tempinho e amo o que eu faço. Mas eu acredito que também com a vinda, né, do Dom Vicente enquanto bispo referencial pelo VEAM, nós expandimos muito esse olhar, porque essa preocupação, né, que ele acabou de expor aqui é muito genuína do próprio Dom Vicente. E ele mesmo falava, né, com a gente em todas as reuniões que a gente tinha que olhar para frente, independente de apenas o patrimônio edificado, o patrimônio construído. Ele queria saber da história, ele queria saber, né, da atuação das pessoas naqueles lugares que fazem a história, que contam a história da arquidiocese. E foi através disso que teve o primeiro levantamento que nós fizemos de um projeto de história oral, que foram das pessoas que construíram a arquidiocese. E nós procuramos pessoas que eram referência, né, na própria arquidiocese, em vários âmbitos de trabalho, em várias frentes, não só na frente cultural, mas numa frente pastoral, na frente de infraestrutura, na frente de construção, de manutenção, de reparos. E fomos atrás dessas pessoas para elas narrarem, né, o que era a arquidiocese, qual que era o sentido de pertencimento delas enquanto arquidiocese. E é um projeto bem bonito, um levantamento que tem muito significativo para mim, porque foi meu primeiro trabalho junto com o próprio Dom Vicente. E eu acho que é mais ou menos por esse caminho que passa, assim, a importância do memorial. Porque a gente consegue olhar desde as grandes edificações, as menores, que são as capelas, mas tem os santuários, e tem a questão também da memória pessoal e dessa linha, né, de pertencimento e vivência especial de cada um naquele espaço. Isso é uma coisa muito bonita, Vanessa, porque quando a gente já vai ficando um pouco mais maduro e vê que as gerações novas têm talentos novos nascendo, como essas meninas, que você vê o brilho no olhar de fazer aquele trabalho, se identifica, é uma coisa muito bonita, né? É a poesia da coisa, não é um trabalho só pelo peso do trabalho, né? É uma coisa que a gente faz com amor, porque isso vai perpassar gerações, como chegou até a gente. Sim. Eu queria aproveitar que a gente está falando sobre essa questão do pertencimento, né? Porque até agora a gente está falando sobre o trabalho muito bem feito da Arquidiocese de Belo Horizonte de preservação. E a igreja, enquanto educadora, uma função que Dom Valmor sempre fala, que é da igreja, né? De educar, de mostrar o caminho. Mas, em contrapartida, a gente precisa ressaltar aqui a importância de quem está em casa, de cuidar do que está lá também. Porque a igreja, ela tem esse papel, né, enquanto arquidiocese de cuidar, mas é a nossa história que está ali, né? Eu queria que vocês falassem sobre essa importância das pessoas, dos fiéis, terem esse sentimento de pertença, de é meu, mas é nosso. Sabe? Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Luciana, pode falar. Você foi escolhida por todos, Luciana. Só vai começar, depois eu passo a bola para eles. Mas falando um pouco sobre o pertencimento, como que desenvolve isso, a educação patrimonial, ela tem essa função, né, de levar o público, de fazer esse diálogo entre o fiel e a igreja e desenvolver esses conceitos de patrimônio para ele saber qual que é a importância daquela edificação, qual que é a importância, né, do patrimônio imaterial. Então, se a pessoa conhece
a sua própria história, é muito mais fácil, né? De você preservar aquilo que está... Você pode estar lá na sua comunidade, enfim, não precisa de você estar em um centro, enfim, um grande centro urbano. Sim. Mas se você já cuida daquilo que está dentro da sua comunidade, já é muita coisa. Então, a educação patrimonial, ela faz isso, ela tem essa função de levar, de educar a população, tanto para evangelizar quanto para conhecer mesmo os conceitos de educação patrimonial. Tem muitas situações que, se não fosse a proteção da própria comunidade que guardou, que achou interessante. A gente podia ter já perdido isso, porque a comunidade que ama a sua capela, a sua tradição, eu falo isso porque eu lido muito com os quilombolas, que são pessoas muitas vezes excluídas, historicamente, com preconceitos absurdos, e como que eles sobreviveram aqui a todo esse processo de escravidão, de preconceito, com as suas tradições. Então, foram eles que guardaram a sua história. Então, essa coisa do pertencimento é isso. E aí o nosso povo com as imagens, com as orações, tem oração aí que foi o povo que foi ensinando de forma oral e que chegou até a gente. Então, isso tudo é muito precioso para nós. Também, isso é história, né? Com certeza. E eu acho que, puxando sardinha até um pouquinho agora para a questão da Primavera dos Museus, né? E pensando no título, que é Museus em Transformação, eu acho que é mais ou menos por aí que até passa a questão do projeto Museus em Rede. Porque é muito comum, e a Lu está aqui que não me deixa mentir, nós fazemos muitos trabalhos em campo, é muito comum nós chegarmos em determinadas comunidades, que seriam a primeira vez, né, de atuação do memorial, e aí chegam técnicos, né, lá para mexer no patrimônio que aquela comunidade guarda. E aí tem muitas... E às vezes sem perguntar à comunidade. E aí tem muitas vezes a gente encontra algumas dificuldades e com conversa a gente vai conseguindo. Porque às vezes a gente chega para fazer um levantamento, por exemplo, de uma capela e que não tem muita proteção e aí a própria comunidade pega as imagens, retira, leva para casa, aí coloca lá na capela enquanto tem, né, todas as movimentações, elas guardam, eles fazem a higienização, né, de acordo com as normas que o memorial vai passando. E aí esse contato, né, criam, querendo ou não, uma nova rede de museus. Porque as igrejas deixam também, né, de ter... Claro que não perdem o sentido primário de ser um templo religioso, mas elas deixam também espaços para visitação. Muita gente vai para visitar, para ter uma questão de fruição. Né? Em Minas é muito comum isso com o barroco, com todas as fases do barroco, o rococó, se a gente for parar para pensar, é muito estudado aqui em Minas também. E tem essa transformação, né, do espaço, essa nova simbologia, essa atribuição de outros valores ao espaço que primariamente foi pensado para ser apenas um espaço religioso. Hoje a gente tem um espaço religioso, um espaço museológico, um espaço de visitação, um espaço cultural, um espaço de pesquisa, de estudo, tudo junto. E é legal fazer todos esses links, né, com todos os eixos culturais que tem, né, da própria igreja, enquanto arquidiocese, enquanto CNBB, enquanto um vicariato, enquanto o próprio memorial, enquanto comunidades, enquanto paróquias, e enquanto social, né, que no caso seriam a própria sociedade ali, regional, local, que fazem todos esses pertencimentos. Com certeza. E é importante a gente ressaltar aqui que não é recortar ali só a questão do museu, só a questão cultural, porque é uma coisa que influencia várias outras áreas também. Se a comunidade, se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrijam. Mas eu imagino que se a comunidade, ela abraça aquela igreja, ela abraça aquela arte como sendo sua história, é uma ajuda mútua, porque a igreja preserva a arte sacra e a comunidade, ela acaba sendo beneficiada porque aquela arte vai atrair visitantes, que vai gerar economia para aquela cidade. Então, é uma rede, como você bem falou, Rayane, é uma rede de ajuda mútua e é uma rede que precisa ser fortalecida com o passar do tempo mesmo, né? Porque todo mundo é beneficiado. Infelizmente, esse setor, ele num sistema igual a gente tem um sistema capitalista tão
Sim. um voraz, né, que só pensa em algum tipo de economia, que é mais nessa questão do lucro, acaba não cuidando de uma coisa que seria, entre aspas, até lucrativa, que é a arte, né? Quem que não gosta de visitar uma obra de arte, um museu, ou não precisa ficar só nos objetos, como a gente disse, quem não gosta de ver uma dança? Se você vai a Santa Luzia, lá visitar os presépios, é coisa que leva muita gente. Quer dizer, se houvesse um pouquinho mais de investimento em tudo isso, isso gera muitos outros benefícios para a comunidade, como você disse, isso gera, inclusive, movimenta a própria economia, que agora com essa pandemia, como é que a gente sente falta das apresentações de rua, apresentações culturais, que aí você leva pessoas e a pessoa movimenta ali o seu pequeno sustento, enfim. É um patrimônio, é uma área muito interessante a gente trabalhar. Inclusive, muita gente está nos acompanhando, é de fora da Arquidiocese de Belo Horizonte. Já pode até levantar aí uma pergunta, né, para a sua diocese, para a sua paróquia, se tem um grupo que cuida da questão da memória, que também tem um memorial, tem um museu, como é que é cuidado assim. Nós estamos perguntando isso em nível nacional, pelo setor cultura, como que as dioceses, arquidioceses têm cuidado de algo tão importante também para a nossa evangelização. Trazer um ponto que é interessante, porque a questão financeira realmente toca muito por causa do turismo. O turismo alavanca a economia das cidades, mas aí dizer por experiência, pelos vários lugares que vi, que a preservação, o cuidado dessas pessoas, como disse, do reconhecimento do bem que tem, nasce primeiro, e graças a Deus por isso, pela fé. Né? As pessoas preservam, né, pela fé que tem, pelo carinho, né, pelo cuidado, aí até um pouco do que as meninas experimentam às vezes, né, de não querer mostrar, não sabem, né, o que esses técnicos querem fazer com esse bem que a gente tem e que, por mais que possa trazer algum benefício econômico para a cidade, mas é algo de fé, né, é uma experiência bonita e rica de fé. Aí Dom Vicente citou porque, assim, olha, falta muitos investimentos realmente nessa área. E tem muita coisa aí acontecendo independente dele, porque a gente não pode deixar... Né, apagar essa chama da fé nesses lugares, da riqueza desses lugares. Então é algo bonito, tem essa dimensão da fé, né, que está ali marcado nessas comunidades para poder proteger o bem que tem. Com certeza. E já falando dessa questão do diálogo também, cada igreja ela tem as suas características e a sua história, o que faz daquela igreja única. Mas a história cultural das igrejas acabam conversando entre si. Eu queria que o senhor falasse, Padre Wellington, da importância de manter esse diálogo vivo. Ela é importantíssima. As comunidades elas têm que aprender a dialogar. Porque, de fato, né, assim, a Arquidiocese tem esse instrumental para poder, né, ajudar, até por experiências de muitas outras. Né? Como é uma grande rede na Arquidiocese de Belo Horizonte, são muitas comunidades que têm essa missão de guardar algum bem, são 28 municípios. E em cada um desses municípios nós temos uma riqueza muito grande, né, de história. E a gente diz dessas igrejas tricentenárias, as de 200 anos, as centenárias, mas existe também a história, a relevância dessas comunidades nossas. É algo bonito. Quando a gente chega em qualquer paróquia que tem o quê? 30, 40, 50 anos, elas têm história. Então, aí o dialogar ajuda para que a gente consiga pensar assim, olha, o patrimônio de hoje, que a gente está construindo hoje, ela vai ter uma importância daqui a um tempo. Então, a gente saber dialogar, principalmente com essa experiência que já existe, né, para a gente preservar o que a gente já tem, o que a gente está construindo, né, para ser algo de legado, algo de história. Na igreja, a gente não sobe e destrói de um dia para o outro. Não, a gente faz algo, né, para a comunidade ali sempre se encontrar. O Padre Wellington tem além de outras qualidades, ele tem uma que ele é notário aí de reuniões nossas na Arquidiocese, que é fazer registro daquilo que a gente conversou nas reuniões, decidiu, que é outro campo também, está ali a historiadora. Quantas vezes
Vai gente lá no memorial que está fazendo um trabalho, uma pesquisa e vai consultar. O que ele vai consultar? O livro de tombo, o livro de ata, registro. Isso é um mundo também assim, importantíssimo de conservar, né? A história escrita. O Padre é muito detalhista, viu? Escreve... Eu escrever pensando em quem vai ler daqui a um tanto de anos, né? 50, 100 anos, aí ela precisa de informação. Sim, e a história. A história foi contada assim. Gente, a gente está falando, né, sobre essa questão, a importância da preservação, e a gente está na semana da Primavera dos Museus, que é uma semana aí toda dedicada a essa atividade, a esse interesse. E nos últimos anos a gente tem visto várias iniciativas, como é a semana, né, da Primavera dos Museus, a fim de despertar nas pessoas um interesse maior pelos museus, porque até pouco tempo atrás não brilhava aos olhos das pessoas ir ao museu. Infelizmente, aqui no Brasil, as pessoas não tinham essa cultura de ir ao museu, de conhecer a sua história. Achava que museu era coisa... só tem coisa velha, só tem... Não é coisa velha, é história. E os brasileiros, eles precisam se apropriar mais, aí eu já falo, né, em nível nacional mesmo, se apropriar mais desses espaços museológicos, a fim de conhecer mais a sua história, conhecer mais o seu passado e, de repente, até projetar como será o seu futuro? Eu acho que... Agora vai começar com a Rayane. Museu e Rayane. Eu acho que é uma pergunta bem capciosa, né? Dá margem a várias discussões aqui. Mas eu acho que, no geral, nós temos avançado, sim, né, nessa questão de preservação. Sim. Inclusive nessa questão de expansão, né, de entender o que é um museu. Porque antigamente, se a gente fosse pensar, nós pensaríamos nas questões de gabinetes de curiosidades, tecnicamente falando, né? Que seria uma salinha destinada a guardar coisas que perderam o sentido primário de uso. Eu tenho uma xícarazinha aqui que eu já não uso mais, mas ela é bonitinha, né? Eu vou guardar. E aí esses gabinetes de curiosidades foram se formando assim, né? Um quadro mais antigo, não, agora ninguém mais está usando gomador, é tudo ferro de passar, mas eu vou guardar esse gomador aqui e colocava nesses espaços. Os museus foram se transformando, né? Eles foram se adaptando, inclusive, nas questões das transformações sociais, né? Hoje em dia nós temos museus digitais, que não tem os espaços físicos, mas que, né, tem todo um acervo que você pode visitar. Ou, por exemplo, nós podemos pegar um tablet, um celular, um smartphone aqui agora e visitar o Louvre, né? Fazer uma visita virtual ao Museu do Vaticano. Por que não? Temos essa acessibilidade, né? É uma parte muito legal da questão da expansão de entendimento, né, do que é museu, para que serve. Eu acho que nós estamos avançando, mas acho também que é um avanço a passos lentos, mas que são iniciativas, né, de preservação da memória enquanto patrimônio, né, no geral, que fazem esses avanços tornarem-se com os passos mais largos. A preservação de um monumento, a partir do momento que nós entendemos que aquele monumento narra, né, e tem uma bagagem cultural e histórica que carrega um fato social, um fato histórico, um acontecimento de grande marco daquela cidade, daquela comunidade, nós entendemos o porquê, qual o sentido de preservar, qual o sentido, né, de perpetuar a memória. E aí a gente vai traçando entendimentos a partir do patrimônio, seja esse patrimônio material, imaterial, museológico, natural, que é um questionamento que, né, que também está muito em alta. A Lu sabe muito bem disso. Esses espaços vão sendo transformados e eu acho que melhores entendidos, e por ser melhores entendidos, eles serão melhores aproveitados, digamos assim. Inclusive, dos questionamentos, que é um projeto que eu e a Lu, nós fizemos juntas e ainda estamos trabalhando e atuando nele, é exatamente isso. Com a reabertura da Capela da Pampulha, houve um boom, mesmo assim, muito alto de visitantes.
né? Se eu não me engano, assim, entre outubro de 2019 a março desse ano, foram mais de 28 mil visitantes, né, pagantes que passaram por lá. E com a pandemia que nós precisamos fechar, nós sentamos e, Lu, como que a gente vai fazer para a gente não perder essa acessibilidade? Porque para manter o público, a gente precisa de algo atrativo. E aí surgiu a ideia da cartilha digital, uma cartilha informativa, que é, né, uma cartilha continuada, que traça por vários âmbitos e perfis patrimoniais, e que eu acho que, inclusive, a Lu pode falar até um pouco melhor do que eu dessa construção da ideia da cartilha, que também é uma forma de criar novos passos para esse âmbito de reconhecimento patrimonial e museológico. Uhum. E essa transformação que a Rayane mencionou, ela só é possível por conta da interdisciplinaridade, né? Que é acessível, né? Tanto na área de museu, de história. Então, a gente tem esses múltiplos olhares. Igual a nossa equipe, né, do Educativo, ela é uma equipe interdisciplinar. Nós temos, né, os estudantes da área de História e de Arquitetura. Então, o projeto de elaborar essa cartilha, então, vem com esses dois olhares. Então, no primeiro volume, que vai ser divulgado, né, a gente está finalizando a produção dela, e a gente voltou, né, a gente trabalha a construção da história de Belo Horizonte, qual foi o motivo, né, de construir o complexo, né, da Pampulha, qual que foi o intuito da construção e qual que é a importância da Capela Curial São Francisco dentro do complexo que foi voltado para o turismo, né, para o lazer, lá na década de 40. É um projeto elaborado por JK, né, que é um pouco, que vai destoar um pouco da cultura religiosa aqui em Minas, né, que tem a influência do barroco e com o patrimônio, né, da Pampulha, já tem aquele olhar mais modernista. Então, esse conteúdo que a gente vai trabalhar nesse primeiro volume da cartilha, pensando nesse diálogo com o nosso público, para não deixar distante também das visitas, já que está suspensa por enquanto. Claro, diálogo, né, gente? A gente precisa dialogar mais sobre esse assunto. Infelizmente, nosso tempo já está acabando, mas eu queria, para a gente finalizar, que vocês deixassem, cada um deixasse uma mensagem, assim, breve sobre tudo isso que a gente falou aqui e sobre a importância, né, da gente realmente abraçar a arte sacra, abraçar os museus e entender que ali está a nossa história. Primeiro, lembrar que estava todo mundo aqui preocupado, mas é muito tempo. Aposto que agora está querendo falar mais, né? Tem mais coisas, tem... Mas agradecer muito esse espaço. A gente tem que criar esses espaços de fala, porque às vezes as pessoas não conhecem esse tipo de pastoral, porque é uma pastoral e muitas vezes exigente. Se tem uma demanda, ou se houve uma infração, por exemplo, que tem órgãos também governamentais que cuidam disso, então a igreja tem que dialogar também com essas instituições para que a gente vá cuidando cada vez melhor. E reconhecer, assim, como palavra final, além do agradecimento, o empenho, né, do nosso arcebispo, que constantemente investe, pergunta, incentiva. Também temos lá parceria nossa, diretamente tratamos com a Mitra Arquidiocesana, naqueles aspectos que são mais, que precisa do apoio e da orientação. Então, nós formamos, de fato, está bem localizado o nosso trabalho dentro da Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu queria só ver uma questão de futuro, que veja, quando elas estavam falando, eu fiquei pensando, imagina se a gente conseguir, então, no futuro, fazer uma rede de todos os espaços de memória coletiva, de museus que a Arquidiocese tem, mapeando tudo isso e, de repente, está ali dentro de uma plataforma digital, para as pessoas que, de repente, eu quero fazer um domingo de visitações, aí ela já pega aquele... Ele dá uma espiada ali, porque eu acho que ninguém também aguenta visitar só virtualmente, não, né? Tem muita coisa que a gente... Vicente expandindo o projeto inicial. Tá vendo? Tudo bem. Veja que coisa... Isso é poesia, isso é criatividade, é arte. E aí eu termino a minha fala
dizendo que pensemos também, eu não posso terminar as minhas falas sem lembrar dos mais pobres, sabe? Porque às vezes aqueles museus assim maravilhosos que nós conhecemos, né? Mas as pessoas simples também têm seus espaços de memória impressionantes. Às vezes não tem objetos, mas quando você vai conversar com a pessoa, você vê ali que é um poço de sabedoria. E eu queria destacar, sobretudo, os idosos. Eu acho que os idosos, a gente está numa cultura que descarta os idosos, mas os idosos deviam ser tratados como uma biblioteca ambulante. Você imagina uma pessoa que tem 70 anos, quanta história essa pessoa tem para contar da sua comunidade, da sua vida. Então, também fazer uma memória de que a nossa pastoral isso tudo tem que levar em consideração a própria pessoa humana no seu caminho histórico, na sua existência singular. Quantas coisas bonitas. E você certamente tem o seu museuzinho particular. Você não abre mão da sua imagem, da sua fotografia. Cuide disso como memória da sua vida. Da foto do seu pai, do violão primeiro. Esse aqui, guarde com carinho, isso faz parte da sua história. E agradecer muito à TV Horizonte por esse espaço e por essa live. Vanessa, agradeço, né, a abertura desse espaço, registrando todo o apoio que o Francisco nos deu enquanto TV Horizonte, porque, de fato, é importante, enquanto VEAM e Memorial, nós estarmos aqui, né, nesta live. E destacar o investimento da Arquidiocese, né, na preservação dessa história, tanto que na construção da catedral nós teremos museus, serão 5, correto? Serão 5 espaços. 5 espaços museológicos dentro da catedral para poder valorizar a riqueza que existe na nossa arquidiocese. Então, é para expressar mesmo a gratidão por todo o trabalho que tem sido feito pelos nossos funcionários e que estão lá arduamente dando um pouquinho de si, né, para preservar a nossa história. Eu tenho a agradecer o espaço e ligando, né, um pouquinho da conversa que nós tivemos com essa fala final, que essas construções, né, de diálogos e de redes expandem tanto a questão museológica e cultural que ligam instituições da própria arquidiocese, que é o caso que está acontecendo agora. Sim. Memorial, VEAM e TV Horizonte. Sim. Foi assim, gratificante, eu agradeço muito, né, esse espaço para a fala e que, né, nossas contribuições e colocações possam chegar à casa de cada um, né, dos participantes, de quem está ouvindo, assistindo em casa, e que eles entendam um pouquinho mais sobre os conceitos de preservação e por que, né, a memória é tão importante. Lu? Eu quero agradecer também ao espaço e a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho que a gente desenvolve dentro do memorial e divulgar também um pouco das ações que são desenvolvidas, né, igual a Primavera de Museus, e quais são as ações que a gente promove. Eu só tenho a agradecer, né, a vocês e a equipe. E é assunto que não acabaria, né, gente? Mas, infelizmente, o nosso tempo acaba. Mais uma vez, muito, muito obrigada a cada um de vocês pela paciência, pela disponibilidade de vir aqui na TV Horizonte para a gente poder bater esse papo. Muito obrigada. E a você aí de casa também que acompanhou essa live, que você tenha sido impactado por tudo que foi falado aqui e que realmente você comece, se você ainda não faz isso, mas que você comece a olhar para o museu, a olhar para nossa história como algo nosso, sabe? Como algo que pertence a todos, mas pertence a gente também. E a gente precisa preservar isso. Tenham todos uma excelente semana, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!